A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Estou aqui para dar continuidade ao nosso culto de fé, esperança e amor. Já louvamos o Senhor, já engrandecemos o seu nome, já participamos dos avisos e de tudo mais que já aconteceu na nossa celebração e agora é momento da palavra. Preciso muito da sua total atenção e das pessoas que estão com você para que possamos nos conectar com aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração através da palavra de hoje. Eu sei que Deus já falou com você através das letras dos louvores. Tenho certeza que já falou com você em versos da palavra que foram lidos durante a celebração. E Deus quer continuar falando com você nesta noite. E hoje nós vamos então expor o Salmo 1. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Vá até lá e nós vamos ver outros versículos também. Então você precisa estar aí com a sua Bíblia na mão para você poder acompanhar. Seu caderninho para você poder fazer as anotações é muito importante. E é muito importante também que você possa inscrever-se no canal, no nosso canal, e dar um toquezinho no sininho, porque assim você vai receber, toda vez que fizermos um vídeo, você vai receber um sinal de que você tem um vídeo novo da nossa parte para você. Vamos lá então? Salmo 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia de pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Verso 2. Mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei, fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. 3. Ele é como uma árvore plantada junto à margem do rio, nunca deixa de dar fruto, na estação própria. As suas folhas nunca murcham, e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. No verso 4. Mas os homens que vivem desligados de Deus, que grande diferença! Eles vivem sem direção e sem segurança, como um pedaço de palha soprada pelo vento. 5. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os pecadores não terão lugar entre os que obedecem a Deus. 6. O Senhor conhece e aprova a vida de quem obedece suas leis, mas a vida dos homens que desprezam a Deus acabará em castigo e sofrimento. Meu irmão, minha irmã, este salmo tem só 6 versos, mas ele retrata com clareza o homem que caminha fora da palavra do Senhor e retrata com clareza o homem que caminha dentro da palavra do Senhor. Ele sabe exatamente qual é o ser humano que está numa ponta e está na outra. Ele sabe que tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está obedecendo a palavra do Senhor como deve ser obedecida. Porque muitas pessoas, elas entendem que elas podem ficar cocheando de um lado para outro, tendo Jesus. E pasmem, achando que ele é Senhor e Salvador. Quando, na verdade, quando nós fomos para o Senhor, e alguns foi há poucos dias, meses, alguns anos, muitos anos e outros 40, 50, 60 anos. Isso não importa, isso é para todos nós, em qualquer momento que estivermos na vida cristã. Nós vamos ver hoje
e vamos abrir este salmo para que a gente possa conversar a respeito dele. No verso 1, está dizendo assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia de pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Este é o caso, meu irmão, minha irmã, que deixa claro que ir atrás da opinião das pessoas que estão desligadas de Deus ou caminhando distante dele leva a pessoa a despertar para um mundo de trevas, onde, dia após dia, se distancia do Criador. O despertar para um mundo de trevas é para aqueles que estão adormecidos no Evangelho. As pessoas adormecidas no Evangelho, elas não estão só adormecidas na igreja. Elas não conseguem filtrar o pecado lá fora. Então, as pessoas adormecidas dentro da igreja, elas olham tudo com uma certa passividade. Elas não conseguem defender os seus conceitos, as suas ideias, os seus preceitos e, sobretudo, a verdade que é a palavra de Deus. Elas não conseguem se posicionar, elas não têm um posicionamento. E como Jesus não é suficiente para que elas possam então falar: não, eu posso não entender disso ou daquilo, mas eu vou andar nos passos de Jesus. Como Jesus não é suficiente, elas ficam bebendo um pouco da água do mundo e bebendo um pouco do Evangelho. Bebendo um pouco da água do mundo e bebendo um pouco do Evangelho. Não são nenhuma coisa nem outra, mas a verdade é que para Deus já estão perdidas. Porque conversão é novidade de vida. Tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Por isso que filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho, não. Filho de crente precisa aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, descer as águas batismais e começar a sua vida com Deus. Isso é essencial para o homem e para a mulher de Deus. Porque a palavra diz que como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas que estão desligadas de Deus. Esse estilo de vida, o apóstolo Paulo deixa bem claro em Efésios 5:6, que pertence aos filhos da desobediência, aqueles que dão ouvido às pessoas de fora, as pessoas desconectadas com Deus, as pessoas que estão totalmente alheias à palavra de Deus, as pessoas que talvez até num determinado momento fizeram parte de uma denominação ou de uma determinada igreja, mas acabaram saindo e desobedecendo a Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5, no verso 6, ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane. Não se deixe enganar. De Deus não se pode escarnecer. Não se deixe enganar. Por esta razão, pessoas que não permanecem firmes no Evangelho, porque se deixa levar e passa a observar o mundo, mas porque quanto mais observa, enxerga menos a graça de Deus e deseja ainda continuar. Nós que estamos dentro, olhamos para tudo isso e quanto mais enxergamos o mundo, enxergamos a graça de Deus. A lisura, a transparência, a profundidade e a dimensão da graça de Deus na nossa vida. E louvamos e agradecemos a Deus
por causa da sua graça, do seu favor imerecido, porque nada merecíamos e ele derramou a sua graça. Mas aqueles que estão na roda dos escarnecedores, que estão dando ouvidos a este ou aquele, ou aqueles que estão em desobediência total da palavra de Deus, esses não conseguem ver esta graça. Esta graça não é suficiente para eles. Eles querem outras coisas. Eles querem outros negócios. Mas aí nós vamos para o verso 2 de Salmo 1, e diz assim: mas ele faz da lei do Senhor o homem, está falando do homem que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nesta lei. Fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Olha a diferença, olha o contraste que existe entre o homem desobediente, aquele que fica escarnecendo de Deus, com aquele que obedece ao Senhor. Ele tem na palavra de Deus a fonte de sua alegria. Ela é a fonte de alegria mesmo. Ela alimenta a sua vida espiritual. O espírito do ser humano ele é alimentado pela palavra de Deus. Porque quando você ora, você fala com Deus. E quando você lê a palavra de Deus, Deus fala com você. E Deus mostra a verdade para você. E Deus vai trabalhando o seu coração para que você possa estar se munindo desta verdade. E esta verdade começar a permear a tua vida e modelar você para que você sirva o Senhor de todo o seu coração. Tenha alegria em caminhar com o Senhor e busque obedecer Ele mais de perto ainda. Veja, a pessoa de Deus não fica com conversas que colocam a palavra de Deus à prova. Não permite-se nem a participar de um negócio desse. Em hipótese alguma. Pessoas que começam a observar as coisas de Deus e começam a falar que elas são demais, elas são impraticáveis. Essas coisas precisam passar por uma modernidade. São pessoas que estão totalmente desligadas da presença do Espírito Santo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Será sempre mega, hiper, super atual. Sempre. E isso é a sua palavra. Quando nós olhamos para aqueles que desobedecem à palavra de Deus, nós podemos passar pelo filtro da palavra que o apóstolo Paulo continua lá em Efésios 5, no verso 1 e 2. E ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Fico imaginando como Deus se agrada de pessoas assim. Como Deus fica alegre, feliz com pessoas desta maneira, que tem a preocupação em fazer o melhor, que busca imitá-lo. Imitá-lo de coração. Não é imitá-lo fazendo pantomima, não. É imitá-lo de coração. Pessoas que não têm dúvida e são revestidas de um amor incomparável entre a maioria dos humanos. São pessoas que compreendem. São pessoas passivas, mas corretas. Não são pessoas paternalistas, corporativistas, não. São pessoas corretas. Querem que as coisas saiam da maneira certa e que tudo caminhe pelo filtro da palavra de Deus. Começando pela sua vida, pela sua igreja, pela sua liderança, pelo seu pastor, pelos irmãos.
No verso 3 de Salmo 1, diz assim: ele é como uma árvore, esse homem, né, que não se assenta na roda do escarnecedor, esse homem que tem alegria na palavra de Deus, que procura obedecer ao Senhor, independente da circunstância. Então, no verso 3 diz: ele é como a árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação certa. As suas folhas nunca murcham, e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Uma árvore plantada à margem do rio, ela é regada constantemente e tem as suas raízes fortalecidas. É só você observar a vegetação que tem à margem do rio. Pode ser o rio que for. Pode ser o rio Tietê. Observa a plantação que tem ali, seja de mato, seja de árvores frutíferas, seja do que for. É viçoso, é verdinho, é saudável. Por quê? Porque é regado constantemente na sua raiz por aquela água que flui constantemente naquele lugar. É assim esse homem que se agrada das coisas de Deus. Ele recebe do Espírito Santo de Deus toda a munição, toda a condição, toda a força, toda a direção e sabedoria para poder fazer todas as coisas para o louvor da glória do Senhor e para a edificação daqueles que estão à sua volta. Ele tem alegria nisso. Ele tem alegria em poder obedecer ao Senhor, simples fato de obedecer ao Senhor. Tem alegria em mostrar o seu amor através da obediência. Outro fator não menos importante é que estar arraigado a margens de um rio, podemos comparar com aquele ramo que está ligado na videira, o qual Jesus fala lá em João 15:5. Abra sua Bíblia lá em João 15:5. Diz assim a palavra, Jesus falando: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Entendeu? Jesus é este ribeiro de água viva, cristalina, que rega as raízes de todos aqueles que estão ligados nele, vão frutificar, vão se alegrar de estar nele, vão obedecer ao Senhor e vão procurar com compromisso meditar nas coisas de Deus de maneira tão intensa para que possam melhorar a cada dia. Não existe comodismo, não existe crente que fique morno quando ele está ligado na videira, quando ele está plantado à margem dos ribeiros. Não existe mornidão, não existe. Verso 4 de Salmo 1, e vai falar aqui o contraste agora daqueles que estão ligados em Deus. Veja o contraste. Mas os homens que vivem desligados de Deus, que grande diferença! Eles vivem sem direção e sem segurança, como um pedaço de palha soprado pelo vento. Olha só, um pedaço de palha. O que é um pedaço de palha soprado pelo vento? Não sabe para onde vai, não sabe aonde vai parar, não sabe como vai. Hoje vivemos numa sociedade que caminha a passos largos para tudo que é contrário às coisas de Deus. Muitas pessoas acreditam que podem servir a Deus e as coisas deste mundo, sem contudo sofrer qualquer tipo de correção. Como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse observando e dando o tempo certo. Acorda, vai soltando ela. Mas ninguém vai ficar livre desta correção. E muitos, quando são corrigidos, se revoltam e justificam suas ações e seus desejos e inclinações
sem ao menos perceber que tal coisa é o primeiro sinal de se estar desligado e desconectado de Deus. E Jesus continua. Lá em João 15, 6, Jesus fala assim: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Irmãos, prestem atenção na palavra do Senhor. Analisem, meditem, pensem. Isto é um alerta para a minha vida e para a sua vida. O apóstolo Paulo compara tais pessoas aos mortos espirituais. Isto porque são filhos adormecidos. Ele compara, se você for lá em Efésios 5,14, você vai ver assim, o apóstolo Paulo falando: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E ele continua, no verso 15, 16 e 17 de Efésios 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Entende, meu irmão, minha irmã? Preste atenção. Preste atenção. No verso 5 do Salmo 1, diz assim: por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os pecadores não terão lugar entre os que obedecem a Deus. Eu olho para isso, irmãos, com tristeza, pois são muitos que têm deixado a Cristo, se rebelado contra a igreja de Jesus, se levantando contra homens e mulheres de Deus. Tudo porque já estão vivendo longe do Evangelho. Não é que vão viver longe, já estão vivendo longe do Evangelho, naquilo que o Evangelho preconiza como sendo preponderante para se manter íntegro. Ninguém aqui está, nesta vida, neste plano de coisas, em condição de julgar ninguém. Claro que não. Claro que não. Mas quando nós passamos o filtro da palavra de Deus na vida de muitos e suas atitudes, podemos com clareza detectar o tipo de solo que a semente do Evangelho caiu. É triste. É muito triste. No verso 6 de Salmo 1, diz assim: o Senhor conhece e aprova a vida de quem obedece às suas leis. Mas a vida dos homens que desprezam a Deus acabará em castigo e sofrimento. Este é um momento, meu irmão, minha irmã, de olharmos mais intimamente para dentro de cada um de nós e orar, pedindo para que Deus sonde o nosso coração e veja se há coisas que temos que resolver, coisas que estão em desarmonia com a sua palavra. Observar aquilo que nós temos feito, aquilo que o tem desagradado, e então pedir perdão. Então pedir perdão. Com seriedade, meu irmão, minha irmã. Pedir perdão de coração. Neste momento é você e Deus. Converse com Deus agora. Fale para Ele como você está se sentindo. Jesus deixa claro que sem Ele nós não conseguimos fazer coisa alguma. Confie nele, confie em Jesus, para que você consiga vencer a tentação, as dificuldades de cada dia. Confie nele, conte para Ele o quanto você deseja servi-lo obedientemente e por amor. Fale para Ele que você não está conseguindo, mas que você deseja conseguir, que você quer conseguir. Fale para Ele isso. Porque você
não tem condições, mas Ele tem. E Ele derrama sobre você a condição para que você possa conseguir, mas o desejo tem que ser seu. O desejo tem que nascer no seu coração. Vou dar um minutinho para que você possa falar com Deus. E depois, nós vamos então para a ceia do Senhor. Ore, meu irmão, ore, minha irmã, fale com Deus agora. Senhor, estamos aqui agradecidos a Ti, Pai. Muito obrigado por Tua palavra, Pai amado, que pregada, Pai amado, como ela é, ela vem de encontro, Pai querido, aos corações necessitados e também vem de encontro aos corações, Pai, que têm feito aquilo que ela está dizendo que é para fazer. Para uns é um alerta e para outros é a certificação de que deve continuar. Muito obrigado, Pai, por Tua palavra. E agora, Pai, o Senhor que nos sonda, Pai amado, vê se há alguma coisa em meu coração que Te desagrada. Pai, revela-me para que eu possa, Pai, entregar no Teu altar. Mas desde já, Pai, eu peço perdão. Perdão a Ti, Senhor amado, pelos meus pecados, pelos meus desacertos, pelos meus desajustes, pelos meus erros, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor possa ouvir todas as orações que estão sendo feitas, Pai, a Ti, Senhor amado, neste momento. Fica conosco e nos ajuda neste momento em que vamos participar da mesa do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, espero que você, assim como eu, tenha conversado com o Senhor e pedido para que Ele, ao sondar o seu coração, mostre a você aquilo que precisa ser feito. É você e Deus, Deus e você. Eu sou apenas um instrumento. Nada mais do que isso. E agora nós vamos então para a ceia do Senhor. Vá para 1 Coríntios 11, no verso 23. Nós vamos ler até o verso 28. 1 Coríntios 11, versos 23 a 28. Então vamos ler assim. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, por causa de tudo isso, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, que não tenha pedido perdão ao Senhor, viu? Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Fizemos isso agora há pouquinho, pedindo para Deus sondar o nosso coração e mostrar para nós o que está em desarmonia, em desacordo com o Evangelho, com a sua palavra e com o seu querer na nossa vida. Quanto ao fato de tomar a ceia indignamente, muitas pessoas confundem isso. Mas eu quero trazer à luz para vocês dizendo que todo pecado cometido, primeiramente, ele é contra Deus. Por isso, tem que acertar a vida com Deus em primeiro lugar. E aí você vai ter condição de acertar a vida, seja lá com quem for e aonde for. Primeiro acerta com Deus. E Deus vai preparar todo o ambiente, toda a atmosfera, todo momento para que você possa acertar a situação com as pessoas ou as pessoas com você. Mas primeiramente, acerta com Deus. Eu espero que você já tenha feito isso, pedido perdão a Deus. E a palavra diz assim: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês.